A paz do nosso Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Estudos para a Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2022, classe de adolescentes. Lição de número 10. A oração nos Evangelhos. Texto áureo. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas capítulo 5, verso de número 16. A leitura bíblica se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 7 a 15, onde lemos: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O objetivo dessa lição é reconhecer que, para vencermos, é necessário uma vida de oração. Ressaltar o exemplo de oração que Jesus nos deixou e identificar o resultado da oração e prosseguir nela. A lição está dividida numa introdução. Primeiro tópico: Jesus orou em todos os momentos em seu ministério. Encontramos em Lucas capítulo 5, versículo 16 e Lucas capítulo 9, verso 18. Segundo tópico: a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, do verso 7 ao 15. Terceiro tópico: a parábola do juiz injusto. Lucas capítulo 18, do verso 1 a 8. E uma conclusão. Introdução. Nesta lição estudaremos a grande importância da oração na vida do crente. O próprio Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem e deu exemplo de uma vida de oração. Ele orava no monte e nos desertos e nos deixou infalíveis provas de uma vida vitoriosa com Deus através da oração. Foi num desses momentos de clamor que os discípulos viram a sua glória, a transfiguração de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. O ministério do nosso Senhor, ele foi coberto de oração contínua. E ele deixou para nós o ensinamento e a vida prática que ele viveu, que nós também que o seguimos devemos assim fazer. Jesus orou em todos os momentos de seu ministério. Jesus não queria glória terrena. Quando sua fama se propagava, ele se retirava para os desertos, para estar em um momento particular com Deus, em oração. Devemos seguir o exemplo do Senhor quando precisamos tomar decisões importantes, como quando Jesus teve que escolher os seus discípulos para a sua grande obra, os seus apóstolos. Nessa oportunidade, mesmo sendo o próprio Mestre, passou a noite toda orando a Deus antes de realizar tal escolha. Temos os versos aqui
que se encontra em Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao 16, onde lemos: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. O Senhor, ele se retirava da presença do povo, da multidão, e em separado, ele ia orar a Deus com uma comunhão, uma intimidade, e ele gastava tempo nesse propósito. Ele nos ensina que as decisões importantes devem ser tomadas com base nesse princípio, de buscar em Deus as respostas, o caminho, a direção correta. Muitas das vezes nós procuramos fazer e decidir coisas por conta própria. Decidimos pela nossa cabeça, afobados, até mesmo não meditando ou não pensando exatamente no que pode vir a acontecer. Somos muito acelerados. Mas importa para o crente buscar no Senhor, diante de Deus, apresentar as suas necessidades, as suas dúvidas, e através dessa comunhão escolher e decidir por uma palavra de Deus, por um conselho de Deus, que Deus vai falar no coração pelo seu Espírito e vai direcionar o seu servo naquilo que é mais correto. Precisamos confiar em Deus para seguirmos e decidirmos coisas que nós achamos muito importantes, ou até as coisas que a princípio parecem ser simples, mas toda decisão tem a sua consequência. Importa estarmos no Senhor buscando esse entendimento. Depois de momentos de oração no monte, os próprios discípulos presenciaram a glória de Deus e a sua manifestação ao dizer que Jesus era seu Filho amado. E não só ouviram aquela voz misteriosa, como viram o Senhor se transfigurar diante deles. Seu rosto e sua veste se tornaram resplandecentes. Em Lucas 9, do verso 28 a 35, temos esse texto onde lemos: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando eles orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Os filhos de Deus, quando se dispõem a estarem na sua presença, buscando a tua face em oração e intimidade, lhe és proporcionado por graça de Deus dádivas abundantes, experiências maravilhosas. O Senhor toca no coração, o Senhor fala ao coração, o Senhor revela coisas benditas. E o cristão se enche de força, alegria para seguir, para vencer esse mundo, vencer o diabo, o pecado, a carne, através dessa graça, dessa comunhão, dessa intimidade com Deus.
Então o Senhor Jesus ensina como é glorioso estar na presença de Deus e, através desta intimidade, alcançar essas benécias que são bênçãos para com aqueles que o Senhor tem elegido nessa terra. O Senhor ensinou em todo o tempo os discípulos sobre a necessidade de orar, inclusive para que não entrassem em tentação. E ele mesmo orava particularmente pela fé de Pedro, para que esse se mantivesse firme. Estes momentos de intimidade com Deus eram constantes na vida de Cristo Jesus. Nós podemos ler alguns versos, como está escrito em Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Conhecemos bem essa passagem. O Senhor avisa Pedro do que está acontecendo. E o próprio Senhor disse que estava intercedendo por Pedro. Para quê? Para que a fé dele não desfalecesse. Se nós pegarmos Judas Iscariote e Pedro e ver o ato de um como o ato de outro, existe uma grande diferença. A diferença é que de um a fé desfaleceu e a de outro não. Porque o Senhor estendeu a mão e fortaleceu para que Pedro, apesar de ter negado 3 vezes o Senhor, a Escritura diz que ele chorou amargamente, o Senhor o sustentou, por graça, para que ele pudesse se arrepender e estar na presença de Jesus, confessando como Senhor e Salvador, e foi uma bênção. Deus usou ele de forma tremenda, foi um apóstolo abençoado, fez grandes obras, né? O Espírito Santo agindo na vida dele, escreveu a sua carta e foi uma bênção. Mas tudo isso pelo poder da oração, a graça de Deus sendo derramada e fortificando a vida de Pedro. Temos esse verso também em Lucas, capítulo 22, o verso 39 ao 40, onde lemos: E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. A grande batalha, né? A gente pode dizer que foi a batalha épica no Getsemane, né? Onde a azeitona é espremida, é esmagada. Assim o nosso Senhor foi. Ele suava gotas de sangue e ele venceu. Ele venceu. Em oração, ele venceu. Ele levantou daquele chão e veio aqueles principais, onde Judas os conduziu, e dali para frente o Senhor foi e seguiu até a cruz e venceu. Passou pelo caminho da oração, pelo poder da oração. O segundo tópico, a oração do Pai Nosso. Podemos encontrar em Mateus, capítulo 6, o verso 7 ao 15. Jesus ensina nessa passagem os seus discípulos a orarem, instruindo que eles não deveriam repetir aquelas palavras várias vezes, como se fossem mágicas, pois até os gentios que não conheciam Deus já faziam dessa forma. Eles, portanto, teriam que pedir ao Pai Celestial suas provisões e tão somente confiar nele. Ele ensinou seus discípulos, como está escrito, a oração do Pai Nosso. E é importante nós notarmos que grande parte das pessoas simplesmente repete, não entendendo nem o que falam. Eles acham que é como uma senha. Eles acham que é como palavras que por si só têm poder. E nós sabemos que não é assim que funciona. Quando o Senhor instrui de vãs repetições,
Não importa se os lábios proferem coisas e coisas e coisas, mas o coração é necessário que sinta, é necessário que perceba, é necessário que esteja ciente do que realmente está acontecendo. A oração do Pai Nosso não ensina apenas a pedir ao Senhor, mas também a glorificá-lo, usando as expressões: santificado seja o teu nome, e o teu reino, e o poder, e a glória para sempre, reconhecendo assim a soberania de Deus em tudo, inclusive para perdoar as nossas ofensas. Se assim oramos, o Senhor será o centro de nossas vidas e dependeremos exclusivamente dele para vivermos. Ou seja, a oração, ela se inicia, né, já com um relacionamento muito íntimo, um relacionamento de filiação. Pai. Pai. Outrora não era pai, mas somos filhos por adoção em Cristo. Então, quando nos chegamos a Ele, Pai. Olha o estreitamento, olha a intimidade, olha aquela barreira que foi quebrada, aquela cortina que foi rasgada de cima a baixo, aquele abismo que agora foi transpassado pelo sangue de Cristo. E nós temos essa entrada agora diante do trono de Deus. Pai. Quanto que vale isso, Pai? E é maravilhoso, porque o que segue é uma glorificação, é uma exaltação, é um louvor a Deus. E dentro dos seus atributos maravilhosos, Pai Santo, Pai glorioso, que estás no céu. E isso nos arrebata para as grandezas de um Deus que é todo-poderoso, majestoso, e nós, pequenos, mas por sua graça Ele nos recebe. Toda a maravilha da oração é tributar a Ele a glória devida e suplicar aquilo que só Ele pode fazer. Ou seja, temos nele essa confiança e o nosso coração totalmente despendido para a sua majestade. Somente os necessitados se aproximam desse Deus, necessitados dele, necessitados da presença dele e necessitados dos favores que ele assim faz, nos sustentando, nos guiando, nos dando condições de toda a sua providência imensa e diversa para que possamos estar diante dele, vivendo para a glória do nome dele. Observando as palavras de Jesus ao ensinar essa oração aos discípulos, podemos aprender que o Senhor coloca o homem na sua real posição de servo. Alguém que necessita do Deus Todo-Poderoso que está nos céus e que para alcançá-lo é preciso se humilhar diante dele em oração. Quando mais conhecemos quem Ele é, mais conhecemos quem nós somos. E mais quebrantados e mais humildes nos tornamos. Esse relacionamento ele só cresce, ele só se expande. Então aqui temos um coração voltado para Deus, reconhecendo a sua grandeza e toda a dependência que nós temos dele. Ele é o centro, ele é o centro de toda a nossa afeição. Ou pelo menos assim deve ser. Toda a audiência diante da presença do Senhor, da glória, necessariamente importa um profundo reconhecimento de sua majestade em afeição e estima, com temor, sabendo que é poderoso para cumprir todas as coisas que lhe apraz, que lhe glorifica, que lhe exalta. Ele é o centro, nós não somos o centro. Nós participamos dessa glória em Cristo Jesus. Terceiro tópico, a parábola do juiz iníquo ou injusto.
Jesus era mestre em ensinar através de parábolas, pois, dessa forma, todos os detalhes de seu ensinamento eram perfeitamente expostos em uma riqueza de informação e simplicidade. Na passagem em Epígrafe, não é diferente, pois Jesus deixa bem claro em seu ensino o dever de orar continuamente, sem desfalecer, e a necessidade de ter fé em Deus em todo momento da busca pelo seu socorro. Lucas 18, verso 8, temos o texto: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, esse dever de orar é um processo contínuo, é um processo que não para. Então o Senhor vem ensinar que essa oração tem que ser uma oração fervorosa, uma oração diária, constante e sem desfalecer. Nessa parábola, o juiz era injusto e só fez justiça à viúva pela importunação, pois a mulher insistiu com ele até obter sua petição. Jesus então conclui: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele? Com certeza, Jesus disse que depressa lhes fará justiça. O Senhor usa essa parábola para salientar a importância da insistência em buscar a Deus, o que é bom. É bom para nós. Versículo 7 do capítulo 18 de Lucas: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Ou seja, a parábola traz a perseverança. Nós oramos pelos nossos familiares, nós oramos para as pessoas que trabalham com a gente, os irmãos da igreja. Quantas pessoas têm parentes, têm pai, têm filhos, têm esposa, que não são salvos? Mas nós oramos, nós buscamos em Deus, crendo que Deus é poderoso para salvar. Ele é poderoso para salvar. Então nosso coração se põe nesta confiança. Ah, mas não salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele pertence todo o conhecimento. Tudo está em suas mãos. Mas precisamos crer que é poderoso para salvar e perseverar nisso até o fim. Não desistir, nem de um parente, nem de um amigo do trabalho ou um vizinho, sabendo que o nosso Deus pode fazer a obra, assim como fez na minha vida, na vida de cada irmão amado. Cremos nisso. Isso é o que dá fortaleza para seguirmos, né? Sabendo que Deus faz a obra. Ele é poderoso para isso. Gastar tempo com Deus e confiar. E confiar que Deus sempre fará o melhor. Deus sempre fará o que é perfeito. Sempre fará o que é o mais ideal, o mais adequado. Ainda que nós não enxergamos, não entendemos. Mas Ele sabe que o que nós precisamos e o que é excelente está diante dele. A conclusão. Vimos nessa lição a importância de uma vida de oração e aprendemos com o próprio Mestre Jesus em sua vida de súplica diante de Deus, que orar não é apenas para pessoas necessitadas, mas também para aquelas agradecidas que desejam que suas vidas sejam para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão amado, a paz do nosso Senhor Jesus.